Olá, amigas e amigos do TRT. Vamos começar mais um monólogo de quarentena que hoje eu vou intitular de Vivências Comunitárias. E isso por uma razão bem clara. Cada vez mais os meios de comunicação noticiam a ideia de que nós estamos passando por um colapso social em meio ao tempo do coronavírus. Então, toda a pandemia, toda a quarentena está produzindo de uma maneira direta ou indireta um colapso social. Olha, dois grandes sustentáculos desse colapso aparecem nessas notícias. O primeiro é o colapso do sistema de saúde, seja ele público ou privado, ou em alguns lugares do sistema público e privado, né, das parcerias e ao mesmo tempo da articulação entre esses dois elementos do sistema de saúde. Por outro lado, nós temos o colapso social baseado também no outro pilar, que é o sistema econômico. Ora, de certa maneira, isso assinala uma relação extremamente interessante. O lugar da aglomeração hoje é o lugar que significa ou aponta para a experiência da morte, seja ele o cemitério ou então o hospital. Ou seja, as aglomerações cada vez mais se circunscrevem nesses dois espaços, o cemitério e o hospital. De maneira direta ou indireta, a morte está sendo evocada, né, nesses lugares. Por outro, nós temos um preenchimento dos lares, mas esse preenchimento é exatamente uma reação e uma resistência às aglomerações, ou seja, o espaço do lar se torna o lugar de isolamento. Portanto, parece que a experiência da comunidade, a experiência da força da coexistência social, ela vai se deteriorando exatamente porque o lar abriga a fragmentação social por causa da experiência do isolamento. E ainda tem um terceiro elemento, que é o vazio de produtividade, que está se articulando com a aglomeração dos hospitais e cemitério e o preenchimento dos lares por meio da experiência do isolamento. Então, esses três lugares, ou essas três instâncias, melhor dizendo, né, vazio de produtividade, fábricas vazias, escolas vazias, universidades vazias, prédios públicos vazios, o inchaço dos hospitais e cemitérios, o inchaço dos lares, mas sem aglomeração por causa do isolamento, são aspectos dessa experiência que muita gente está chamando de colapso social. Ora, tudo então parece indicar que o coronavírus produziu um colapso da vida comunitária. Isolamento, solidão, impossibilidade de abraçar, de beijar, de tocar, a fala mediante o celular ou computador, a fala distanciada e, portanto, de alguma maneira reforçando a lógica do isolamento. Tudo isso parece que é signo da ruptura da nossa vida comunitária. Ora, mas será que é isso mesmo? Será que de fato nós estamos rompendo com a experiência comunitária? Até que ponto a antiga normalidade nos possibilitava viver efetivamente a condição comunitária? Mais do que isso, o que é uma condição comunitária? O que significa fazer a experiência de comunidade? Ora, esse nosso monólogo vai tratar exatamente dessa experiência comunitária, das formas de ausência de comunidade e das formas de resistência a experiências comunitárias, que não só aparecem em meio à quarentena, mas talvez mostrem que a nossa experiência social, ela muitas vezes ela é de obstaculização, de apagamento, né, de um obscurecimento radical da experiência de comunidades. Ora, para lidar com esse tema, eu vou lançar mão de uma situação anticomunitária por excelência, uma espécie de caricatura da anticomunidade, que é o totalitarismo, uma experiência marcante do século XX e, conforme eu vou tentar mostrar, que tem resquícios até hoje na nossa experiência de coletividade humana.
Vou também fazer uso de uma autora muito conhecida que não somente falou sobre a experiência lógica, né, do totalitarismo e da experiência anticomunitária do todo totalitarismo, como experimentou na pele, né, a força dessa lógica, porque ficou num campo de concentração na França. Eu vou falar um pouco da maneira como Hannah Arendt lidou com o totalitarismo, sobretudo o totalitarismo nazista, que ela, por ser alemã e judia, de certa maneira, experimentou na carne a força destruidora da sua respectiva lógica. Ora, por outro lado, eu vou fazer uso, mais para o final, da obra do pensador italiano Roberto Espósito, para tentar mostrar como as nossas vivências comunitárias se estruturam quase sempre por meio do paradigma imunológico. E exatamente essa experiência imunológica encurta nossas possibilidades de vida comunitária, esgarçando o tecido das nossas práticas democráticas. Então, meu propósito é tentar mostrar que a ausência de um lastro comunitário nos faz vivenciar a comunidade sob um modo negativo, o modo da ausência. Nós, de certa maneira, somos sedentos de experiência comunitária, porque, de alguma forma, elementos da lógica totalitária e elementos da lógica imunológica atuam no tecido da nossa sociedade e inviabilizam uma vivência comunitária radical, profunda, participativa, criadora, que poderia, de alguma maneira, servir como horizonte das nossas experiências de coexistência e de destino comum enquanto país, enquanto cultura, enquanto estado, município e assim por diante. Então eu começo com a pergunta: como Hannah Arendt entendeu o totalitarismo? Como que para essa filósofa, essa pensadora política do século XX, tão marcante, importante, tão atual, né, se nós formos estudar a sua obra, confrontando com a situação contemporânea da nossa experiência coletiva, nacional e internacional, como ela experimentou e pensou o totalitarismo? Primeira coisa que a gente deveria levar em conta é o fato de que totalitarismo para ela se reduz a duas experiências políticas do século XX. A primeira é o nazismo de Hitler e a segunda é o stalinismo. O resto tem outros nomes, tem outras configurações, mas não pode ser enquadrado por ela, não é concebido por ela como experiência totalitária. Ora, num primeiro momento, para ela, totalitarismo é um sistema. É muito mais do que um regime organizacional de uma certa sociedade. Ele é um sistema que tem uma lógica própria. Esse sistema possui dinamicidade, devir, ou seja, ele está sempre se transformando, se inovando para se afirmar continuamente. Então, esse olhar que nós temos, sobretudo devido ao cinema estadunidense, de que tanto Hitler quanto Stalin, eles tinham práticas monolíticas, quase que congeladas. Isso, segundo ela, não tem nada a ver com a experiência da vitalidade do totalitarismo. Ou seja, o totalitarismo ele tem uma vitalidade que é permeada por inventividade, por devir, por modificação contínua. Ora, a dinâmica do sistema totalitário produz a funcionalização radical da vida humana. Todo ser humano, inclusive os líderes totalitários, se tornam funções de um sistema, peças de um sistema. Os seres humanos eles serão usados dentro dessa maquinaria que é o sistema totalitário, podendo ser descartado, e geralmente é descartado num certo momento da sua funcionalidade. Ora, isso acontece para que o sistema seja otimizado. Então, nem o líder totalitário, repetindo, nem o líder totalitário, ele está fora desse sistema que produz o uso contínuo da vida humana como peça que pode ser descartada. Em segundo lugar, o sistema totalitário atomiza as relações sociais, ou seja, produz átomos, fragmenta radicalmente a vida social.
E a razão disso, segundo Hannah Arendt, é uma só. Há um afeto preponderante na condição humana dentro de sistemas totalitários, que é o terror. Terror é algo mais radical e mais profundo que o medo. O medo é um afeto que tem uma transitividade que é muito clara. Eu tenho medo de barata, tenho medo de assalto, eu tenho medo do coronavírus, eu tenho medo de algo. Então, é sempre transitivo. O terror, ele é algo que aponta para uma ameaça que é imprevisível, contudo onipresente, porque tudo pode ser fonte da minha aniquilação instantânea. Então, o terror, ele promove uma desconfiança generalizada na minha relação com os outros. Por isso é que todos os regimes totalitários políticos do século XX, portanto, Stalin e o nazismo, né, alemão, produziram uma técnica que promoveu, a lógica do terror que atravessa o sistema totalitário, que é a delação. Todos eram incitados a delatar todo mundo que aparecia como obstáculo para a implementação contínua da ideologia, seja nazista, seja stalinista. Então, se todo mundo deve delatar todo mundo que aparece como obstáculo, então eu devo desconfiar, inclusive, dos meus pais, dos meus filhos, da esposa, do esposo, dos amigos, das amigas. Eu devo desconfiar de todo mundo. E não era incomum que tanto na Alemanha nazista quanto na Rússia stalinista, pais denunciassem, delatassem filhos e filhos delatassem pais. Isso não era incomum, porque a força da ideologia deveria preponderar. Portanto, a desconfiança se torna generalizada e, com isso, a entrega, a pertença a um tecido de convívio, de coexistência, vai sendo dizimado. O outro, portanto, nesse caso, não é alguém com quem eu conto para atuar no mundo. É um possível delator ou delatora, ou um assassino ou uma assassina. Então eu devo desconfiar e não me entregar. Em terceiro lugar, o sistema totalitário destrói a riqueza manifestada na solidão. E ao invés de uma relação rica consigo, que se apresenta na solidão, a experiência totalitária, ela produz a desolação. Então, sai a solidão, entra a desolação, que são termos que a Hannah Arendt usa para falar de algo extremamente importante na vida humana: a relação consigo. O ser humano, para si mesmo, ele é plural. Ou seja, em condições não totalitárias, quando eu me relaciono comigo, eu me vejo como plural. Por isso eu dialogo comigo, eu discordo de mim mesmo. E em mim habitam vários outros. E à medida que eu dialogo com esses outros, eu penso em respostas, eu penso em sentidos para a minha vida, eu questiono a legitimidade de certos sentidos, eu de alguma maneira me diversifico. Na experiência de desolação, eu apareço para mim mesmo como alguém opaco. Então, a opacidade é o sentido radical da subjetividade em meio à desolação. Por isso, num sistema totalitário, o que acontece é que o ser humano para si mesmo é pobre de si mesmo. E por isso é que há uma experiência muito, muito forte quando os campos de concentração, eles são invadidos, muitos deles destruídos, mas suas portas são abertas por países dentro, né, do eixo vitorioso, os aliados, né? Ora, quando acontece isso, algumas cenas mostram judeus, testemunhas de Jeová, pessoas negras, homossexuais, né, saindo dos campos de concentração como sobreviventes e muitas vezes parando diante da porta do campo de concentração, sentando no solo e olhando para o vazio. Olhando para o vazio. Ou seja, ao invés de festejarem, muitos sentavam e olhavam para o nada.
Um sobrevivente de um campo de concentração judeu que mora atualmente no Brasil, já está bem idoso, disse numa palestra algo bem interessante. Ele disse que ele era muito pequeno, mas ele se lembra da cena em que os adultos, os judeus sobreviventes, judias, pararam diante do portão de um dos campos de concentração e olhavam para frente, mas sem ver nada à frente. Então é essa visão vazia. Isso é a desolação. É uma relação pobre consigo. Parece que nada faz sentido. Inclusive, Hannah Arendt chega a dizer que na experiência radical de desolação, viver ou morrer não tem muita diferença, porque o sujeito ele tem uma experiência da desimportância, tanto do viver quanto do morrer, porque tudo perdeu radicalmente sentido. Ora, em quarto lugar, a Hannah Arendt diz, olha que eu estou resumindo bastante, essa é uma obra, nessa obra que ela fala tudo isso, é de 1951, é uma obra de quase 800 páginas, né? Em uma das publicações dela tem 790 e poucas páginas, chama-se As Origens do Totalitarismo. Então, um outro elemento que eu destacaria dessa obra é que a Hannah Arendt afirma que os sistemas totalitários transformam as ações criadoras, a espontaneidade criadora das ações humanas em comportamentos previsíveis. Então, há uma parte, um momento do texto que ela diz assim: os sistemas totalitários mostraram que o homem pavloviano deu certo. O que é um homem pavloviano? A condição humana totalmente adequada ao pensamento comportamentalista, behaviorista de Pavlov, que é a ideia segundo a qual o Pavlov teria reconduzido toda a vida humana a comportamentos previsíveis. Basta você ter estímulos externos constantes para que você consiga prever radicalmente os comportamentos adequados àqueles estímulos. Então, comportamento é previsibilidade. É um conceito que a Hannah Arendt utiliza, tirado da obra do Pavlov. E ela diz que nos campos de concentração, o ser humano é reduzido à absoluta previsibilidade, como se ele fosse um animal adestrado de tal maneira que não há espaço para a liberdade criadora. Ora, em último lugar, eu destacaria que os sistemas totalitários, segundo a Hannah Arendt, sobreviveram, os elementos dos sistemas totalitários sobreviveram à queda dos próprios regimes totalitários. Então ela vai dizer que toda vez que a lógica da utilidade, da funcionalidade, a massificação dos seres humanos, a fragmentação das relações humanas, toda vez que isso atua nas nossas sociedades contemporâneas, nós temos elementos totalitários agenciando as nossas culturas. Ora, para se contrapor à lógica dos sistemas totalitários, que é uma caricatura da experiência anticomunitária, na obra da Hannah Arendt e aqui para o nosso monólogo, a própria Hannah Arendt, ela repensa o espaço comunitário utilizando outros conceitos e outros elementos. Ela não chama de espaço comunitário. Eu é que estou usando para a gente pensar essa lógica, uma outra lógica, com muitas aspas na palavra lógica, mas do espaço comum, da coexistência humana. Eu vou destacar alguns elementos que ela considera centrais. O primeiro deles, a coexistência humana, ela depende diretamente da pluralidade humana. Ou seja, o espaço comunitário é um espaço de pluralidade humana. Vamos traduzir isso, a diversificação de seres humanos. É isso que norteia toda a possibilidade de uma experiência afirmativa da comunidade. Segundo elemento, a unicidade faz parte da experiência comunitária. Ou seja, o fato de que a diversidade interrelacionada diz respeito à diversidade de seres únicos. Eu não sou o outro.
mas com o outro, entre outros, eu manifesto a minha unicidade, ou seja, o caráter de único, mas também os outros deixam aparecer as suas unicidades. Por outro lado, a coesão da comunidade, diz Hannah Arendt, se dá pelo discurso, pela possibilidade de falar e escutar e decidir comunitariamente o destino comum. Então, por mais diversos que nós sejamos, os nossos lugares de fala e de escuta, eles, na experiência comunitária afirmativa, eles têm que ter a mesma dignidade. E, por fim, a Hannah Arendt diz que esse espaço da coexistência é que garante que as nossas ações possam entrar numa espécie de sinfonia, ela chama de concerto. Eles entram numa harmonia e nós, cada qual no seu lugar, cada qual com a sua unicidade, nós conseguimos produzir algo no mundo que o mundo não carrega consigo. Ou seja, nós possibilitamos ao mundo ganhar outras configurações. Então, a experiência comunitária, ela é, em última instância, uma experiência criadora. A multiplicidade humana e a multiplicidade de seres únicos, através da ação e do discurso, promove a possibilidade de renovação no mundo. Ora, é claro que muitas experiências sociais hoje são de ausência radical disso que eu estou, à luz da Hannah Arendt, chamando de comunidade. Em meio à loucura dos nossos comportamentos pavlovianos cotidianos, antes do coronavírus, antes da quarentena, antes do isolamento, nós vivemos uma experiência de fragmentação social, de indiferença radical à unicidade dos outros, às unicidades, ou seja, a inexistência de um espaço comum, de um espaço de pluralidade. E muitas vezes, diz Hannah Arendt, em 1955, como conclusão de um curso dela sobre história do pensamento político, muitas vezes a nossa experiência social é de despersonalização radical, ou seja, nós não somos únicos, nós somos ninguém. Nós somos ninguém. Nós somos uma diversidade de ninguéms no plural. Então, faltam-nos os elementos para uma coexistência afirmativa e uma experiência afirmativa da comunidade, porque falta comunidade. Ora, eu destaco aqui uma outra compreensão que vai somar-se a isso que eu estou dizendo, que vem do pensador italiano que eu disse anteriormente, Roberto Espósito. Ele analisando o que ele vai chamar de genealogia, moderna, do modo de construção do nosso espaço político, ele mostra que a noção de comunidade, que vem, ele faz uma análise etimológica, communitas, do idioma latino, mas que aparece já nos romanos. Ela tem uma relação direta e dialética com a palavra immunitas, também latina, também presente na experiência de mundo romana, e que depois migra essa última expressão para o discurso biomédico, a ideia de imunidade. E lá, dito de maneira bem simplificada, porque é bem complexo, a bem complexa a análise dele, ele mostra que a nossa coesão comunitária, ela muitas vezes ela é feita por meio da relação com certos inimigos, ou com certos seres que são considerados perigosos para a estabilidade da comunidade. Em outras palavras, a comunidade se sedimenta numa identidade e para que essa identidade se preserve a qualquer custo, ela elege algumas outras pessoas como perigosas para a sua própria estabilidade. Então, assim como na lógica imunológica, que aparece, por exemplo, nos discursos médicos, a gente tem que inocular, o vírus para produzir a vacina. A gente inocula numa quantidade pequena para produzir uma reação que é de autoproteção, para que no momento que esse vírus aparecer para o meu organismo consiga expeli-lo e, portanto, não deixá-lo destruí-lo.
há uma relação analógica a isso na construção de sociedades modernas. Então, a comunidade moderna, ela tende a se engessar numa identidade que é perseverada à medida que ela escolhe os vírus, que ela tem uma relação imunológica. E nesse sentido, a gente vê no nosso país, em outros países, alguma coisa que é do nível da imunologia. Ou seja, a construção de um espaço comum, mas que esse comum ele tem que eleger vírus, inimigos, figuras que têm que ser anuladas, negadas, que não podem participar desse núcleo comunitário, e é exatamente mediante a negação dessas pessoas, desses grupos, que é uma certa configuração comunitária persevera, preserva-se, estabiliza-se. Ora, a imunidade, portanto, diz Roberto Espósito, em certo momento, ela estrangula a comunidade numa identidade que é autorreferencial. Se nós fôssemos pensar a partir da Hannah Arendt, a lógica imunológica, ela retira da comunidade aquilo que há de mais próprio à comunidade, a diversidade e as unicidades interrelacionadas. E mais ainda, a criatividade que se dá nas relações inventivas e nas ações inventivas de uma comunidade. Ora, o Brasil, ele tem vivido isso em outros lugares do mundo. É só pensar nesse momento como é que a gente cria certos grupos que se consideram uma comunidade, mas essas comunidades, elas só se estabelecem mediante a escolha de inimigos que devem ser alijados. Por exemplo, a ideia de que o Brasil hoje, para ser Brasil, tem que ser anticomunista. Em outras palavras, antipetista, anticomunista, anti-PSOL, como quiserem. Ou seja, a anulação desse vírus que é PT, comunismo e assim por diante, como condição de produção da identidade comum que é a nossa enquanto brasileiro ou brasileira. Depois, como que uma sociedade ela se estabiliza mediante racismo? E aqui não estou pensando somente na aniquilação, na escravidão, no submetimento, na subalternização de pessoas negras. Isso, na nossa história, é a maior caricatura do racismo, e que é um racismo histórico-estrutural que condiciona ainda a estabilidade de certos grupos que se consideram comunidade, que geralmente são grupos de pessoas brancas, classe média alta, mas sobretudo pessoas muito ricas, que se sentem como iguais, geralmente homens e assim por diante. Mas na atualidade nós temos um outro racismo, que é essa prática de anti-China, para dizer uma expressão bem grotesca. Essa ideia que é a China comunista que fabricou um vírus para que o comunismo se alastre. Então, a gente promove agora um racismo contra pessoas chinesas. Isso é racismo. A estabilidade, dizem alguns autores e autoras, da sociedade estadunidense não depende somente do racismo contra pessoas negras, mas do racismo contra pessoas asiáticas. Então, o racismo, o etnocentrismo em relação, por exemplo, na estabilidade europeia, que se afirma contra muçulmanos e muçulmanas. E certos países de maioria muçulmana. Então a gente cria xenofobias. E esse outro a ser anulado, ou esse outro diante do qual eu devo me proteger, devo ser imune, porque não pode participar criativamente do espaço comum que é a comunidade. Isso estabiliza uma certa identidade considerada comunidade, o que nos critérios que eu tentei estabelecer aqui a partir da Hannah Arendt é uma falsidade. Porque não há comunidade sem pluralidade, não há comunidade sem inventividade e unicidades no plural. É só pensar também na lógica anti-LGBT
mais, né? Que agora tem outras identidades de gênero. Ou seja, a heterossexualidade, ela se torna normativa por causa de uma lógica imunológica. Ou seja, por causa de uma autoproteção de grupos de pessoas heterossexuais que se consideram uma comunidade mediante a anulação de outras possibilidades, seja na orientação sexual, seja de identidade de gênero. E, por fim, para destacar uma coisa, o anticandomblecismo e o anti-umbandismo no Brasil. Ou seja, as nossas religiosidades hegemônicas, que são de base cristãs, sejam católicos ou evangélicos, né, se dão mediante uma relação imunológica, sobretudo com religiões de matrizes africanas. E muitas pessoas se sentem dentro de uma comunidade, de uma pertença comunitária, exatamente porque tem esse inimigo comum. Ora, a nossa experiência comunitária, ela é exatamente uma experiência anticomunitária. O mais comum, eu estou falando aqui de hegemonia, é que a gente experimente a noção de comunidade pela via da fragmentação ou da imunidade. Portanto, as vivências comunitárias, como sendo o título desse monólogo, elas devem ser um desafio. Ou seja, no tempo do coronavírus, agora no isolamento, a gente está se deparando com a ausência de vivência comunitária no nosso cotidiano considerado normal. Ou é fragmentação ou é imunidade. Talvez a gente possa pensar agora várias possibilidades de vivências comunitárias para além da imunidade e para além da fragmentação. Eu espero que esse monólogo nos incite, nos excite, e, portanto, abra um horizonte para a gente repensar que comunidade é partilha de caminhadas comuns, de decisões comuns, mas que abrem espaço para dissensões, para discordâncias, porque o que está em jogo na comunidade é a relação entre pluralidade e unicidade. Onde há homogeneidade, onde há fundamentalismo, onde há fragmentação, pode haver tudo, menos vivência comunitária. Um abraço a todas e a todos e obrigado por participar desse monólogo.